Ouça agora a saudação do culto vesperal, do dia 17 de agosto, de 2026. Boa noite, família messiânica. Boa noite a todos aqui presentes, ao que estão nos acompanhando pela Isonomia TV e aqueles que estão chegando agora à Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sejam muito bem-vindos. Todos passaram bem o dia? Graças a Deus e a Meixo Sama. Aqueles que, por acaso, não tiveram passado tão bem o dia, por estarem com alguma purificação, alguma dificuldade, vamos lá. Nada de sofrer sozinho, vem para a igreja, vamos dedicar junto, receba bastante jorei, comunique, né, aos amigos messiânicos, assistente de ministro, aos ministros, né, fale com eles, não fica sozinho não, tá bom? Vamos dedicando junto, recebendo bastante jorei, colocando as práticas messiânicas ali no nosso dia a dia, que assim a gente consegue ultrapassar as purificações com mais proteção, com mais força, com mais leveza também. Hoje nós ouvimos a segunda e última parte do ensinamento Alimentação e Nutrientes. Neste mês de agosto, dedicado à coluna da agricultura natural e da alimentação natural, nós estamos estudando vários ensinamentos a esse respeito, não é? A importância de uma alimentação rica em energia espiritual, né? Ou seja, uma alimentação bem próxima, né, do que a natureza nos oferece, né, de uma forma natural, sem o uso de agrotóxicos, de agroquímicos, de estercos, de adubos, né, sem substâncias químicas no seu processamento. Ou seja, a comida, é o que Meixo Sama está falando nesse ensinamento, uma alimentação frugal. Uma alimentação frugal é essa alimentação mais simples, né? Que ela está ali bem próxima do que a terra ofereceu para a gente, o que foi produzido na terra e que a gente vai consumir de uma maneira não muito elaborada, né? Então, assim, lógico que uma comida bem elaborada, rica, né, cheia de temperos, de outras coisas, é gostoso? Às vezes é gostoso, sim, lógico que é muito gostoso. Mas no nosso dia a dia, a gente precisa do alimento o mais simples possível, simplificado. E é interessante a gente pensar numa coisa, de onde veio essa necessidade de usar tantos temperos, tantos outros ingredientes, né, para elaborar os alimentos. Um dos motivos foi justamente o início do uso ostensivo de adubo, de esterco para produzir, lá atrás. Isso começou a deturpar, a mudar, a deteriorar o sabor verdadeiro dos alimentos. Como o sabor do alimento começou a ficar meio diferente, então começou a aumentar essa necessidade de temperar, usar vários temperos diferentes, aditivos diferentes, saborizar de uma forma ou de outra. Mas quando a gente retoma, né, para o sabor verdadeiro dos alimentos, ou seja, um alimento que foi produzido sem o uso desses artifícios, é outra história. A gente precisa trazer isso de volta para o nosso cotidiano. Quem vem, por exemplo, comendo, né, sempre um tomate produzido sem agrotóxicos. Quando você come o tomate convencional, imediatamente a gente percebe a diferença do sabor. Então, esse é um ponto que é muito importante. E aqui, Meixo Sama ele veio, né, neste ensinamento, a gente tem vários aspectos que Meixo Sama trabalha sobre o alimento com energia espiritual, mas neste ensinamento, especificamente, ele está falando dessa importância dessa alimentação mais simples, mais natural, né? Que nós não precisamos ficar preocupados se determinado alimento tem vitamina A, B, C, D, não, D não, mas não, D também tem, né? Alguns que oferecem. Mas se ele é rico em minerais, se é rico nisso, naquilo. A alimentação é algo para ser prazeroso, né? Não é para a gente ficar quebrando a cabeça e sofrendo, ai, contando quantas calorias tem, ah, esse carboidrato, aqui tem muita gordura. Não, não é isso. Mas a gente precisa, para ter essa tranquilidade, é seguir realmente esse padrão que Meixo Sama coloca para a gente, que é um alimento de verdade, um alimento produzido pela natureza.
de uma forma natural. E aqui ele vem chamar atenção especificamente sobre a importância de uma dieta, ou seja, de uma alimentação que tem como base os vegetais. A carne, ela é mínima. Ela pode ser até dispensável, quando em outros ensinamentos, Meixo Sama deixa isso claro. Se pensar somente em questões da saúde, se a gente estiver pensando somente em saúde, uma comida à base de vegetais é o suficiente, não precisaria. E é por isso que ele coloca que quando a gente entra num processo de purificação, né, é melhor tira toda a proteína animal e se concentra nos vegetais, porque ele vai trazer mais energia espiritual para o nosso corpo, vai trazer essa força que a gente precisa para concluir o processo de purificação tranquilamente, tira a sobrecarga do corpo, né? Mas como não é só isso, como a gente vai ver em outros ensinamentos também, por outros motivos, principalmente questões mesmo de ter ímpeto, força, às vezes a gente precisa do consumo de carne, mesmo eu falo, não tem problema nenhum. É como ele falou aqui também, de vez em quando comia peixe, peixes também que é engraçado porque no Brasil salmão é bem caro, né, se for pensar. Hoje tem muito salmão de cativeiro, e cuidado pessoal, porque isso aí também é outra questão, tem que procurar algo de procedência segura. Mas, mas o salmão, que no Japão é bem comum, salmão salgado, sardinha salgada, né, seca, e assim, peixe comum, nada muito elaborado, de vez em quando. Então a gente de vez em quando, né, se alimentar com carnes de frango, bovina, não tem problema, mas o importante é a variedade. Isso é o que Meixo Sama diz. O mais importante é variedade, não ficar fixo só num tipo de alimento. E não tirar a base. Então, o arroz é uma base maravilhosa, né? No Japão se consome muita soja, mas no Brasil nós temos o feijão, que é uma combinação perfeita, o arroz com feijão, e isso pouco a pouco está sendo deixado de lado. É importante a gente trazer ele de volta para a nossa mesa, e aí é um empenho que nós precisamos fazer, buscar o alimento produzido sem agrotóxicos e agroquímicos, incentivar os produtores à nossa volta a produzirem dessa forma. Cada um de nós, consumidor, mesmo que a gente não seja ali o agricultor que está plantando, mas nos estabelecimentos onde a gente compra, nos supermercados, perguntar: tem arroz orgânico? Tem feijão orgânico? De preferência, se perguntar também, tem o arroz orgânico da Cone? Tem feijão orgânico da Cone? Porque a gente faz esse trabalho, não é? De viabilizar, de dar essa força para o produtor que se esforça a produzir sem agrotóxicos, né? Então a gente faz esse trabalho também, então é isso. A gente precisa ter esse ponto. E Meixo Sama não está falando isso com base em teoria, ele está falando da experiência dele. Primeiro ele experimentou no próprio corpo. Então, quando ele foi desenganado pela medicina, pelas maiores autoridades médicas do Japão naquela época, ele estava com uma tuberculose e eles falaram, não tem mais o que fazer. Então, ele foi condenado realmente à morte. Intuitivamente, ele resolveu adotar uma alimentação vegetariana naquele momento. E ele se recuperou. Depois disso, ele aplicou com a esposa também. Anos depois, a esposa passou pela mesma situação, gravíssima, e ele aplicou o método e funcionou. Então, por isso, depois na família, né, com os filhos, ele foi constatando e foi expandindo. Então, a gente também precisa seguir, né, experimentar, colocar isso em prática no nosso dia a dia. Fundamental é isso, a gente ouvir o ensinamento e experimentar, fazer esse teste, para a gente ver se ganha mais vitalidade ou não, se ganha mais força ou não. E falando em dia a dia, eu quero agradecer ao Nilson Bezerra da Silva, da Difusão Ribeirão Preto, São Paulo, por compartilhar conosco sua experiência. Nilson, muito obrigada. O Nilson compartilha com a gente uma experiência muito bacana que é como você ultrapassar uma purificação cotidiana, corriqueira, de uma forma messiânica. E isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa em experiência de fé, só aqueles grandes milagres, grandes
desafios, né? Mas são os pequenos desafios do nosso dia a dia que, na verdade, faz a diferença grande na nossa vida no longo prazo. Então, quando, né, passou por uma crise realmente, um torcicolo, né, que quem já teve sabe o quanto é dolorido, o quanto incomoda, o quanto realmente diminui o bem-estar. E com esse vinha, né, do pescoço até o ombro, limitando movimentos e tudo, mas o Nilson decidiu ultrapassar com o jorei e as práticas messiânicas. Então, intensificou a purificação, o que que a gente tem que fazer? Intensificar o recebimento do jorei e das práticas messiânicas, e foi o que ele fez. Então, começou a receber pelo menos 1 hora de jorei por dia, a dedicar mais, se empenhar mais nas suas dedicações. Com isso, né, ele foi ganhando ali força, né? Ele comenta uma coisa interessante com a gente também, mesmo recebendo massagem, na hora aliviava, né? Mas já no dia seguinte estava a dor lá de volta. Por quê? Porque a massagem, que alivia e não tem problema nenhum com isso, mas está mexendo somente com a matéria. E o torcicolo, assim como qualquer outro mal de saúde, qualquer coisa, qualquer problema que a gente tem, a causa primordial está no espírito, nas nuvens espirituais e nas toxinas que se acumulam ali. Então, foi ali com o jorei, foi recebendo, foi se sentindo, né, um pouquinho melhor, e ele ganhou a permissão de fazer uma dedicação muito especial, porque estávamos nos aproximando do culto do natalício de Meixo Sama, e uma professora de Sanguetos, a Juliana, parabéns Juliana, convidou ele para dedicar junto, né, preparando a vivência do natalício de Meixo Sama. E ele se empenhou, né, ele era para ele fazer a leitura do poema, mas ele participou de todo o processo de preparação. Foi participando com aquela gratidão, sentindo gratidão, preparando, participando. Durante o processo ele percebeu que ele estava se transformando, que a dor estava sumindo. Por quê? Porque realmente, né, o jorei e as dedicações, o que faz o próximo feliz, se converte em luz e retorna para a gente em forma de luz. Essa gratidão, essa alegria do próximo, retorna em forma de luz. E a luz purifica as nuvens espirituais. Então ele entendeu, ele viveu na prática isso. Quando ele estava, né, realmente já participando da vivência que ele fez, ele declamou o poema, ele estava leve. A dor tinha passado. Ele percebeu isso. Então, foi muito bacana. Nilson, obrigada por compartilhar essa experiência rica com a gente, que é isso que é importante. No nosso dia a dia, qualquer probleminha pequeno, como é que a gente vai lidar? Vamos cuidar com o jorei, com as práticas messiânicas, né, com os ensinamentos. Esse que é o mais importante, porque é assim que a gente vai evoluindo dia a dia. Então, mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite a todos, que a gente possa ser muito útil a Deus e a Meixo Sama, ajudando outras pessoas a construir o paraíso terrestre por meio das práticas messiânicas. Muito obrigada. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.